Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Já estamos na lição de número 6 e o título da lição é A Verdadeira Riqueza do Cristão. Lembramos que estamos terminando a primeira carta a Timóteo. O estudo de hoje envolve o capítulo 6 e para a leitura bíblica em classe nós temos apontado os versos de número 11 até o número 16. Versos esses que serão lidos, apresentados e comentados na sequência da nossa lição, no nosso desenvolvimento de aula. Continuando, o texto áureo é o verso 6 deste mesmo capítulo, quando está escrito: mas é grande o ganho da piedade com contentamento. Essa expressão, mas é grande ganho a piedade com contentamento, já fazendo parte de assuntos anteriores apresentados por Paulo a Timóteo, só que agora ele colocou a palavra não só a piedade no seu proveito, mas com contentamento, ou seja, estarmos contentes, satisfeitos com aquilo que temos. Assim sendo, a nossa lição será desenvolvida conforme o nosso costume em 3 subtítulos, sendo eles: primeiro, conselhos aos servos; segundo subtítulo, a piedade cristã e o contentamento; e o terceiro subtítulo, a piedade cristã e as riquezas espirituais. Assim colocado, vamos entrar já na nossa lição, lembrando que este estudo é continuação dos assuntos anteriores. Ainda que estejamos num capítulo 6 e a lição anterior foi o capítulo 5, essa divisão em capítulos não é séria, porque muitos assuntos entram no capítulo seguinte, porque a divisão de capítulos foi feita quase que um pouco aleatória, nem sempre quem assim estabeleceu se preocupou ou não observou a continuidade de um assunto ou a mudança do assunto. Portanto, o nosso assunto, de certa forma, é continuação até mesmo dos capítulos 4 e 5. Mas agora nós estamos colocando a verdadeira riqueza do cristão, porque nesta parte introdutória que estou assim falando, o que nós temos é que haverá ainda lições de Paulo para Timóteo, ensinando sobre os servos, ensinando os servos a andarem de uma forma correta com seus senhores, como servindo a Deus, e Paulo repreendendo ou fazendo observar a Timóteo para que esteja atento a muitos que ensinam de forma errada, até mesmo essas coisas simples que são mandamentos do Senhor, e eles por alguma ideologia, algum pensamento diferente ou por outra experiência na sua vida, têm trocado a afirmação bíblica pelo que pensam através dos tempos ou na mudança dos costumes dos povos. Mas nesse assunto vai sair sobre a riqueza, o procurar ser rico ou o ser rico, e como administrar a vida cristã nisso sem errar diante de Deus, ao contrário, podendo ter benefícios da parte de Deus. E aí vamos ver aqui a administração correta do que temos ou o que alcançamos da parte de Deus ou pelo nosso esforço pode ser dirigido para proveito da salvação da nossa alma.
O rico, sabendo usar bem a sua riqueza, dentro do temor de Deus e dentro dos princípios, amar o próximo como a si mesmo, ele está conquistando coisas grandes diante de Deus, porque muitos são os que poderão ser assistidos pela sua riqueza, e são estes que serão como um trunfo, sim, créditos diante de Deus na hora do juízo. Assim colocado, vamos observar. Nessa lição 6, a verdadeira riqueza do cristão, o primeiro subtítulo, Conselhos aos servos. E vamos atentar para os 2 primeiros versos que aí estão para nós lermos. Está escrito assim em Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, versos 1 e 2. E estamos na versão corrigida e procurando assim ser mais adequado, uma versão que é tradicional e é mais antiga. Todos os servos que estão debaixo de jugo, estime a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores, crentes, não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes amados. Isso ensina e exorta. Observem que nós estamos na continuidade do capítulo 5. E assim, entrando já no primeiro parágrafo do nosso material de classe, atentemos àquilo que Paulo está falando. Recomendações dele para os servos, aos servos. Sim, na sessão anterior nós já vimos Paulo falando aos grupos das igrejas, ou seja, aos anciãos, aos jovens, às irmãs de idade, às irmãs novas, aos obreiros presbíteros. Como anterior, também falou da separação desses obreiros presbíteros e diáconos, grupos dentro da igreja. Mas agora ele entra e focaliza este ponto, que é a respeito de uma orientação para os servos, servindo a Deus, naquilo que fazem de serviço correto aos seus senhores no tempo daquela forma de viver do passado. Hoje falar de senhorio, servidão, falar de senhorio, escravidão, escravo, servo, parece algo terrível, mas consideremos, isso era normal no passado. E hoje também muitos estão hipocritamente falando sobre isso, porque ainda existe, e muito mais fortemente, a servidão de alguns para com outros, justamente não baseados numa obediência e num senhorio, mas ao contrário, no domínio através de força, através da situação financeira diferenciada e outras coisas mais, em que uns oprimem a outros e que mudamos a palavra, mas não deixa de ser quase que uma verdadeira escravidão. Mas sem entrar em discussões nesses pontos, considerando bem este aspecto, vamos continuar a nossa lição. Tanto que nesse primeiro parágrafo da nossa lição, sem ler propriamente o texto colocado, mas só conversando nisto, nós temos alguns versos das Sagradas Escrituras que colocam para nós aquilo que é falado. A palavra é em 1 Coríntios, no capítulo 7, falando de servidão, escravidão, senhorio, conforme estávamos dizendo, que hoje há uma aversão a estas palavras. Nós temos nos versos 22, 21, 22 desse capítulo 7, Paulo colocando, ensinando ao povo no passado. 21, diz ele: foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. E continua,
porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. É uma palavra bem clara. O Senhor nos chamou para a liberdade. E da mesma maneira, também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. É uma colocação de Paulo falando que, de qualquer jeito, todos nós somos servos. Se não é dos homens, é primeiramente de Cristo Jesus, o Senhor dos senhores. Agora, se alguém é servo de um outro ser humano, tem alguém como seu senhor na face da terra, como era comum no passado. Lembremos que estamos falando de algo de 2000 anos atrás, que era a palavra normal naquele tempo. Entretanto, ele sendo escravo de alguém, não se considerasse escravo de alguém, mas primeiramente escravo de Cristo Jesus, servindo a Cristo Jesus naquela situação mais humilde de estar tendo sobre si um senhorio humano, porque para Deus ele estaria livre para andar segundo os ditames dos ensinos de Cristo Jesus. Assim também a palavra coloca em Efésios capítulo 6, mais um ponto para tentarmos para isto. Quando no verso 5, nós temos a palavra dizendo para nós: vós servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A expressão é clara desta forma aqui: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor Jesus todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Portanto, a expressão bíblica clara nos trazendo orientação. Assim como temos esta expressão em Timóteo capítulo 6, orientação para os servos, também temos em Efésios capítulo 6, verso 5, e deixo anunciado que também no capítulo 2 de Pedro, na sua primeira carta, no verso 18 e versos seguintes, como 19 e 20, mas vou citar somente o 18, a instrução também para os servos. Quando Pedro ali diz: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente aos bons, ao bom e humano, mas também ao mal. Orientação mais forte é de Pedro com respeito à servidão, o servo, a situação de alguém como crente, como cristão, como fazer sendo escravo, usando a palavra bem forte de 2000 anos atrás. Simplesmente faça de conta que está servindo a Deus, sendo o seu senhorio bom ou mal, porque haverá recompensa da mesma forma. Ou seja, qualquer que venha a situação sobre nós, sejamos nós fiéis naquilo que temos de obrigação para com as autoridades, para com os senhorios, porque nisso mesmo está o agrado de Deus. Ou seja, de que nós possamos dar um bom testemunho como servos de Deus, primeiramente, no que, de alguma forma, Deus vai poder transformar isso num testemunho da obra de Deus em nós, mostrando uma diferença de forma de viver e de uma esperança maior em Deus. E observe no passado quantos escravos que foram honrados, vivendo na precisão do que tinham que fazer. Lá no passado mais longínquo, José, filho de Jacó, que é Israel. Sim, mais à frente, Daniel, escravo, lá em Babilônia,
cativo no domínio caldeu, mas fiel, e nisso foi engrandecido por Deus de uma forma tremenda. Assim, aprendamos nós de que podemos servir a Deus de forma correta, utilizando a nossa forma de ser na sociedade, livre ou servo, empresário, patrão ou funcionário, ou aquele que está debaixo de um supervisor. O importante é fidelidade aos homens, numa fidelidade que é contada como primeiro para Deus. Continuando, indo no nosso estudo, agora num segundo parágrafo desse primeiro subtítulo, Conselhos aos servos, ainda podemos colocar o ensino particular desta passagem é de que os senhores devem ser honrados por seus servos na obediência e na dedicação sincera. E se são cristãos, devem ser servidos ainda melhor, pois além de continuarem sendo os seus senhores na vida terrena, na vida carnal, também são irmãos no Espírito, sendo amados por Deus como são os escravos, os servos crentes. Eu já ouvi muitas pessoas colocando que estão dentro de uma empresa, de uma loja, em que o patrão é irmão da igreja e fazer o serviço de qualquer jeito, porque é irmão, o patrão é irmão, chega atrasado, sai mais cedo. Deus não aceita isso. Se o patrão é cristão, aí o empregado, o funcionário cristão tem que servi-lo com muito mais dedicação, sinceridade, porque é irmão, e diante de Deus aí virá então o peso no seu juízo. Seremos pesados, seremos medidos, e Deus não aceitará essa situação. Porque a alguém poderemos servir de forma honesta, com temor, com medo. E ao irmão, patrão, supervisor, senhor, não vamos servir direito, porque além de ser o patrão, é irmão em Cristo Jesus. Então nosso cuidado tem que ser com muito mais carinho e ternura. Como também o texto pode dizer, no nosso material de classe, o cristão servo deve valorizar o chamado de Deus que o alcançou, independentemente do seu estado ou vocação terrena. Deus chamou. Qual era a sua situação? Escravo, livre, não tenha isso em conta, mas valorize que foi achado, foi alcançado por Deus independentemente, amado por Deus. E assim, vamos considerar, qual seja for essa situação, essa condição que alguém possua, tem que ser de tal forma que Deus seja glorificado. Está na realização, na busca de se realizar pessoalmente aquilo que agrada a Deus, servindo primeiramente aos que estão diante dos olhos. Porque como poderemos dizer que servimos a Deus, a quem não vemos, se não servimos aquele que está diretamente em contato conosco? Mas do nosso serviço, da nossa servidão ou da nossa liberdade, devemos usar isso em benefício ao próximo, como amar o próximo como a si mesmo, lembrando que nisso estaremos cumprindo o mandamento de Deus mesmo. Assim, continuando na nossa lição, voltando à lição do nosso texto bíblico de hoje, 1 Timóteo capítulo 6, os versos 3 adiante até o verso 5, coloca para nós mais um pouco de assunto em continuação a esse. E assim leio, e você, aquele que nos acompanha nesse estudo de 1 Timóteo capítulo 6, considere. Está com a Bíblia aí na sua mão? Procure estar. Vamos fazer o exercício de manusear a Bíblia e ler os textos, nós mesmos acompanhando, não só pelo ouvido, mas
também nos olhos, percorrendo esses versos das Escrituras. Assim, Timóteo, agora no verso 3 até o verso 5, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Se Paulo vem dizendo a Timóteo, em vários pontos, qual deve ser o cuidado de cada grupo na igreja, assunto da lição anterior, e agora falando também da servidão, ou aqueles que são servos, uma orientação direta, Paulo já previne que há pessoas que falam diferente, mas nisso não estão apoiados nas Escrituras, ainda mais quando nós vamos ver daqui a pouco, de que a fidelidade tem que ser daquele que é subordinado por aquele para que é o superior. Quanto ao superior, no que diz respeito ao seu subordinado, já tivemos lição anterior, ainda teremos para frente, porque também há orientações de Deus para todos os níveis. Mas, assim colocado, vamos para o nosso material de classe. Nessa lição 6, a verdadeira riqueza do cristão. Nesse subtítulo, agora já o segundo, a piedade cristã e o contentamento, consideremos o que temos no nosso primeiro parágrafo aí. Por certo, o apóstolo tem em mente situações reais que estariam se verificando entre alguns servos cristãos, por falta de entendimento sobre a natureza da vocação cristã, ou mesmo incentivadas pelos discursos de obreiros ineptos, contrários à piedade ou àquilo que Cristo Jesus ensinou. Muito bem. Não consideremos que isso não exista, porque na administração da igreja, não só eu, mas muitos têm percebido que alguns trabalham, até mesmo na igreja, às vezes de forma relaxada. E chego a dizer, desperdiçando material ou fazendo de qualquer jeito o serviço, é para a igreja mesmo. Mas se é para a igreja mesmo, ou seja, é para a comunidade, deveria ser feito com muito apreço, com muito mais diligência. Aí, por exemplo, massa sobrando, deixa secar, não tem importância. É para a igreja, é da igreja mesmo, como se fosse dele, e ele jogando fora, mas é dele e de outros. Enquanto que o procedimento também que já vi, felizmente, é de pessoas que não se importam de ficar mais 5 minutos, mais meia hora no trabalho, mas que a massa já feita seja utilizada e não seja desperdiçada, jogada fora. Precisamos estar atentos a essas colocações nas Sagradas Escrituras e da observação diária que temos. Mas continuando ainda, nosso Senhor abriu mão de todas as suas legítimas prerrogativas e direitos, como Filho de Deus, para fazer a vontade do Pai, servindo-o e dando a sua vida pelos pecadores, mesmo em sua humilde e até mesmo desprezada condição diante dos homens. Ou seja, Jesus vindo aqui, quem era ele? O Messias, sim, o grande profeta, sim, o Redentor, o Libertador, mais do que isso, aquele por quem todas as coisas existem, sendo o unigênito de Deus. Mas em momento algum ele usou disso
mas procurou servir a Deus no seu ministério com toda a fidelidade. E aqui humilhou-se até a forma de servo e a morte vergonhosa da cruz, para estar no projeto de Deus, com exatidão, sendo depois o Cordeiro de Deus, imolado para expiação de pecado de todos, justos e injustos, os chegados e os opostos. O Senhor não fez acepção de pessoa. E assim nós também. Mas observem como há uma tendência às vezes. Observe Israel. Paulo fala em Romanos que era orgulhoso e tomava a posição de ser povo de Deus, nação de Deus, descendência de Abraão, discípulo de Moisés, para engrandecimento próprio. Cuidado. Hoje a gente vê alguns dizendo: não, sou filho de Deus, não aceito isso. Calma, não aceito o quê? Se é o pecado, concordo contigo. Mas uma humilhação, por que não? Jesus, que era filho de Deus, foi humilhado e terrivelmente, mas ficou quieto, como ovelha muda, justamente porque estava exatamente na posição de servo de Deus e entregue na mão dos homens. E muitos, a pretexto de dizer que são crentes, batizados com o Espírito Santo e um pouco exaltados às vezes, achando que não podem sofrer isso ou aquilo. Mas lembre-se que Jesus foi blasfemado. Até hoje o pessoal blasfema de Jesus. Jesus, tentaram apedrejá-lo, tentaram julgar Jesus pelo precipício, e depois, quando ele se entregou inteiramente na ocasião da paixão, ele foi esbofeteado, zombado, uma coroa de espinhos também na cabeça, e calou-se, aguentou firme a humilhação. Portanto, considere, você é filho de Deus também, é chamado assim por causa da obra resgatadora, restauradora em Cristo Jesus. Mas aguenta firme aquilo que te vem. Tão somente cuide de que não seja merecedor disso por desobediências ou outros agravos levados a terceiros, a senhores, supervisores, patrões, e etc. Não. Se te vier, sofra, mas entregando a Cristo Jesus, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, e Ele terá cuidado de ti. São coisas diferentes, e muitos soberbos, achando que possuem isso ou aquilo, e se gloriam em si mesmo, desprezando os outros. Não sejam um fariseu do tempo passado. Se orgulhava de ser povo de Deus, mas não andava como tal, e desprezava os outros. Não é para isso que eles foram chamados. Fariseus, sim, chamados para servir ao povo. Eram para eles serem escravos, servos, funcionários, trabalhadores em favor do povo. Não, colocavam-se como elitizados. E o povo miserável. Não foi assim que Deus fez. Colocou-os para servir ao povo. Assim Jesus também serviu, não esqueçamos. Mas temos alguns versos nas Sagradas Escrituras que nos ajudam bem a ver isto. Por exemplo, Mateus capítulo 20. Abrindo a Bíblia em Mateus capítulo 20, Jesus mesmo dizendo dessa forma no verso 28, ele disse, desta forma, eu vou ler o verso 27 junto. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem, ele, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha, Jesus é o exemplo, se resignando a tudo, se entregando, diz no outro lugar, à vontade do Pai ou à mercê da sua providência para livrar ou resistir às coisas contrárias, na consolação que o Pai certamente trazia para ele, como vemos em algumas oportunidades. Que mais? Em João 13, capítulo 13, por ocasião da Santa Ceia, Jesus pegou toalha, bacia com água e foi
aos pés dos discípulos, lavando os seus discípulos. Pedro, eufórico, não aceitou. Tá certo, era o Senhor, mas Jesus não veio para ser servido. E diz a palavra no verso 13 até o verso 15, que Jesus depois trouxe o ensinamento, não só pelo ato, mas agora também por palavras. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Então observemos que Jesus veio para servir, e não teve como humilhação isto, porque ele veio para isso. Como é que foi o verso anterior que nós vimos lá em Mateus capítulo 20? Ele, Filho de Deus, sim, veio não para ser servido, veio para servir. Já era uma grande humilhação, mas ele continua, mas para também dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, humilhação total, até morte. Morte vergonhosa de cruz. E Jesus não teve isso como desonra. Ele era servo e servia não os homens. Não era entrega sem objetivo à mercê de homens maus. Era entrega a Deus o Pai, que o colocava como Cordeiro de Deus, que tirou e tiraria e tira até hoje, e a sua obra redentora continua, livrando os homens dos seus pecados. A palavra continua em Filipenses capítulo 2, verso 5 e mais versos à frente. E a orientação que está em Filipenses é essa: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Qual é a palavra servo? Escravo. Fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora são os versos que nós estamos lendo das Sagradas Escrituras. Passando em frente o nosso assunto, agora, avançando no nosso texto, ainda nessa lição número 6, a verdadeira riqueza do cristão. Nesse subtítulo segundo, a piedade cristã e o contentamento, o verso 6 até o verso 10 dizem também para nós. Verso 6 a 10. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências ou cobiças loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Aí está mais um texto para nós continuarmos nesse capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo. No nosso material de classe, nesse subtítulo 2, a piedade cristã e o contentamento, num parágrafo segundo, podemos estar vendo o texto da nossa lição. Assim como antes, ele, Paulo, havia recomendado o exercício da piedade, agora ele acrescenta que
com o contentamento, ou seja, a capacidade de estar satisfeito e feliz com aquilo que se tem, representa isso uma grande bênção espiritual. Lembro de Isaías, por exemplo, quando o Senhor Deus falou pelo profeta: não estáis quietos, está a vossa segurança, está a vossa paz. Muitos, às vezes, cheios de avidez, sobrecarregados de trabalho, e não têm paz de forma alguma. Mas tendo o que comer e o que vestir, já temos lido isto, estejamos satisfeitos. É ser, ou seja, é aquele que se contenta com o que tem, sabendo que da parte de Deus nada lhe faltará. Mas os que sobrecarregam na avidez de ter e ter e ter, isso não há limite. E é uma inquietação que traz muito dano. E a palavra aqui colocada nas Sagradas Escrituras é justamente concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Vamos continuar um pouco mais nesse parágrafo. Não é errado trabalhar tendo em vista o lucro, porque este é o fruto daquele. Mas é perigoso o querer ser rico, como se o dinheiro fosse a garantia de uma solução definitiva para todos os problemas de ordem material. O ensino do Senhor nos evangelhos é que a busca por riquezas deste mundo indicam uma falta de confiança na providência de Deus, que tanto nos dá como tira, até o que toda a riqueza deste mundo não poderia alcançar: a vida. Por isso que em outro lugar está escrito: temos já o corpo e temos a vida, já temos o principal. E as aflições pelo que vestir, o que comer, a inquietação de ter e ajuntar para a garantia de um futuro, é uma perda de tempo. Basta cada dia o seu mal. E a palavra do outro lado é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Temos fé para isto? Mas é a verdade. Por isso mesmo o passado nos mostra que o cuidado de Deus era mandar a chuva do maná, cada dia a porção certa. E hoje parece uma inquietude, uma aflição, que a pessoa tem que ajuntar e quer estocar para muitos e muitos dias, como se fosse a sua garantia. E até agora recente, já não houve vários casos de suicídio? E por quê? Pessoas que viram desmoronar a parte financeira na sua vida e não acharam segurança em nada. E a morte pareceu-lhes ser a solução. Não. Tem vida, tem o corpo. Aguarde. Alguma coisa sucederá, mas nem consideraram Deus e o seu socorro. Eles se precipitaram numa ruína de um suicídio. E, mostrando que a riqueza não é definitiva, não é segurança, quantos nesses tempos passados que temos vivido ficaram desesperados porque tinham tanta riqueza e da noite para o dia tudo perdeu o valor. Uma mudança de governo, uma guerra, uma enfermidade, quantas coisas acontecem. Portanto, riqueza não é segurança para ninguém. Continuando, nós colocamos: não é errado isso, trabalhar, querer ter. Agora, na medida da sabedoria, da moderação, prudência, que Salomão chega a dizer. Como ele diz outras coisas, e vamos observar esse particular. Mas consideremos Tiago dizendo para nós que o lavrador, sim, ele trabalha na lavoura na esperança de ter o seu fruto. Pronto. E observe que para ter o fruto tem que ter paciência. E não adianta ele ficar escavando a lavoura o dia inteiro, todos os dias. Não, há tempo para tudo.
é controle, é disciplina, é conhecimento. Porque tem que esperar o tempo da chuva, esperar o momento certo de também tirar erva daninha, e vai por aí os procedimentos próprios da lavoura, mas ali está a paciência, ou seja, um equilíbrio na sua vida. Assim seria também para todos os bens deste mundo. Mas, indo para os pontos ou textos da Sagrada Escritura, lembremos de Gênesis capítulo 3, verso 19, quando Deus já colocou: no suor do teu rosto comerás o teu pão. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, você trabalha para ter o seu sustento. Você planta na ideia, esperança de que vai colher o fruto. Isso é normal. Só calma, faça com moderação, aplique a sabedoria e a inteligência no seu trabalho. Em Eclesiastes capítulo 3, Salomão, entre outras vezes que ele fala, ele chega a dizer: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles, os homens, do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Ou seja, plantar, trabalhar em todo o tempo necessário, colher o fruto e desfrutar o fruto. Assim também hoje, que nós não temos muito esse trabalho, mas qualquer um que recebe o seu salário em períodos definidos, entendamos que é lícito diante de Deus ter o recurso da sua atividade dependente de alguém, ou você como patrão que tem o seu lucro, disso aí desfrutar, comer, beber, folgar nesta vida na medida que Deus deu. É ensino de Salomão, é o bem que Deus deu para você que trabalhou. Nós estudamos antes: digno e obreiro do seu salário, falando na questão do presbitério, mas vamos colocar no dia a dia: digno é qualquer um trabalhador do seu salário, e um salário digno que o leve a comer, beber para a sua sobrevivência. Voltando ao outro verso, já citado: tendo que comer e com que se vestir, estejamos por isso satisfeitos. Mas observe o mundo que nós vivemos, esse mundo capitalista, esse mundo preocupado com as finanças e numa disputa sem limites. Quanta loucura, quanta injustiça, quanto amargor na vida. Mas descansemos, esperemos em Deus, que tem cuidado de nós. Agora, em Mateus capítulo 6, versos 19, 20 e 24, Jesus deixou também este ensino: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E o verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon significando as riquezas, ou sendo avarento ou cobiçoso por riquezas sem limite, cobiçoso de riquezas de forma sem controle. Atentem bem a isso. É a colocação das Sagradas Escrituras. Em vez do homem correr muito para alcançar muito o que possa juntar e que não tem segurança em si mesmo, trabalhe nas coisas de Deus, em justiça, em fazer o bem, andar nos preceitos de Deus, ajudar o próximo. Pronto. Aí terá um tesouro no céu. Continuando nossa lição, outra vez voltando ao nosso texto em Timóteo capítulo 6, na primeira carta, dentro dessa lição 6, a verdadeira riqueza do cristão, no subtítulo já terceiro, a piedade cristã e as riquezas espirituais, verso 11, vamos estar lendo até o verso 16.
Assim está escrito. Agora, mais diretamente, Paulo falando a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Continua, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Agora foi uma palavra direta a Timóteo. E indo para o nosso material de classe, nesse subtítulo agora terceiro, a piedade cristã, e outra vez, as riquezas espirituais, nós temos no primeiro parágrafo, Paulo então volta a Timóteo para exortá-lo a seguir o alvo mais elevado e supremo para o qual havia sido chamado. Toma posse da vida eterna. O homem de Deus deve resistir à tentação das riquezas. Seus maiores esforços devem ser aplicados na sua militância espiritual, na busca de aprovação ou pela aprovação daquele que o alistou. Observem essa exortação direta. É a palavra que está escrita também: não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. Porque o que há no mundo? Senão a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. E todas essas coisas, e o mundo passa, mas aquele que anda, busca as coisas de Deus, permanece para sempre. Outra palavra que temos também, que diz: se já estáis ressuscitados com Cristo, se já são herdeiros do céu, pensai nas coisas que são de cima, levantai os olhos para cima, de onde virá Jesus, e não vamos ficar perdidos na cobiça das coisas terrenas, levado pela cobiça dos nossos olhos, ou cobiça da carne, ou numa soberba na vida. Precisamos ter esses cuidados. Assim, nesse primeiro parágrafo ainda podemos ter a palavra dentro do nosso material de classe que diz: a recompensa que se revelará na aparição de nosso Senhor Jesus Cristo supera o que riqueza acumulada, qualquer riqueza acumulada neste mundo poderia alcançar. Ou seja, nós temos a vida eterna que será concedida àqueles que guardarem este mandamento, guardarem os mandamentos do Senhor até aquele dia, e de forma gratuita, a vida eterna. E o que é que o homem pode fazer para ter mais um dia de vida, 2 dias de vida? A fortuna bastante no mundo, todo o recurso do mundo acabaria antes. Ou seja, tudo que ele investir não pode reter o Espírito nele pelo tempo que ele quer. Uma vez que está definido o tempo da nossa existência, chegou aquele tempo, aquele dia, a nossa vida se encerra, porque somos como uma sombra. Somos toda a nossa glória como a flor da erva. A erva seca-se, murcha a flor. Isso é natural, assim será para nós também. Mas se aplicarmos nosso tempo de vida para as coisas de Deus, aí sim, nós estamos investindo na maior riqueza que possa existir. E que dinheiro nenhum acumulado, nem de tudo que já existiu ou possa existir no futuro, de riqueza comprará a vida.
nem a continuidade da vida na terra, muito menos a vida celestial. Por isso também, nós temos o apóstolo Paulo, que numa segunda carta que nós vamos estudar em dias futuros, chegou a dizer: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Muitos têm vários alvos na terra, é difícil e até não é muito produtivo eu me dedicar a muitas coisas, como um atleta que quer correr, quer nadar, quer saltar a distância, quer saltar a altura, quer na Fórmula 1, quer no ciclismo, ou seja, quer ganhar tudo. Loucura! Dedique-se a uma coisa, mas sendo cristão, sabendo que tem um reino dado por Deus, um reino que está reservado e que é eterno no céu, dedica a isso. Para o que não precisa ser o primeiro a alcançar o prêmio, precisa ser achado fiel e aquele que começou a carreira e completou. Precisamos analisar isso, valorizemos e foquemos o que é mais importante nessa vida. É a vida eterna, prometida por Deus, em nós andarmos segundo a sua vontade. E aí outra vez, segundo a vontade de Deus, e não das ideologias formadas, das filosofias existentes, e muito menos das normas colocadas por homens nas diversas e grande variedade das instituições religiosas. Seremos aprovados se estivermos na palavra de Deus. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pronto, aí está a aprovação. Agora, o que adianta eu ser aprovado pelos homens, ser famoso, defensor de uma filosofia, ou ser preciso numa instituição religiosa, se estou transgredindo os mandamentos de Deus, não andando na sua palavra? Por isso que Paulo colocou: se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. Mas continuando, ainda dentro do texto bíblico colocado para nós para estudo, nessa lição 6, a verdadeira riqueza do cristão. E terceiro subtítulo, a piedade cristã e as riquezas espirituais, versos 17 até 19, ainda temos Paulo retornando ao assunto que já falou anteriormente e que reforça. Vamos ver, verso 17. Manda aos ricos, outra vez, manda aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesorem para si mesmos, observe bem, que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Aí está o texto bíblico. Nós não temos, às vezes, algum recursozinho financeiro e a gente procura qual o melhor lugar para investir, que vai dar maior rendimento em dias futuros. Vamos investir na vida eterna, em cumprir a vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo, para que todos sejam exortados a isso. E, dentro daquilo que se percebe, que os ricos não se confiem, não venham a confiar nas riquezas, mas tenham boas obras, na possibilidade que tem de socorrer, ajudar, fazer o bem ao próximo com a riqueza que Deus colocou nas suas mãos. E lembremos que Salomão chega a dizer: tem gente que reparte e se lhe aumenta a fazenda. Como? Se ele reparte, como que tem mais? Providência de Deus. Mas outros que se agarram, querem ter o máximo e escapa pelos vãos dos dedos. Aí é provérbio popular. Portanto, vamos estar observando que essas palavras são precisas e são para o bem nosso. Mas, continuando no nosso material de classe,
No segundo parágrafo, desse terceiro subtítulo, a piedade cristã e as riquezas espirituais, ainda Paulo orienta que seja recomendado aos irmãos que materialmente são mais bem providos, que não se deixassem enganar pela vaidade das riquezas, mas é necessário que entendam que o bem deste mundo não são um fim, ou seja, os bens deste mundo não são um fim, mas um meio para servir a Deus, isto é, servir ao próximo, que faça o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Ou seja, pegar o que tem não quer dizer jogar fora, não é repartir dando para todos de uma forma qualquer, é com sabedoria. Eu já vi empresários, ainda mais no tempo passado, porque hoje está uma avidez de tudo e uma preocupação com os compromissos sociais no trabalho, mas vi muitos empresários preocupados com a sua empresa, a vida dar certo, ter lucro, avançar, mas não era para juntar dinheiro não, é para não faltar para os empregados. Esse sentimento é o correto, é dar sustento aos que estão subordinados e que lhe dão um lucro, que dá a ele uma suposta folga, mas que na verdade dá a ele um trunfo maior, que é o ter cuidado com aqueles que por eles são sustentados e sobrevivem. Eles dão graças a Deus pelo emprego, pelo patrão que tem, pelo recurso que tem, e Deus no céu pode abençoar. Mas quantas vezes, empregado agindo mal, o patrão acha que não tem jeito. É melhor investir o dinheiro que produz dinheiro para si mesmo, do que arrumar emprego para empregados que só dão trabalho e que reclamam e não produzem. Então é um jogo de vício, mas a palavra aqui fala do servo que deve trabalhar bem e depois para aquele que é rico, que do que tem, que engarie o bem para a sua própria vida, um crédito diante de Deus para o dia do juízo. Assim, observe agora os textos bíblicos que nós temos, e são vários e bons neste assunto, ou seja, a palavra de Deus direta para nós, nos orientando. Em Marcos capítulo 10, verso 21, nós temos um exemplo claro, bem claro, mostrando o que é esse assunto da riqueza. Verso 21, o assunto que estamos tratando aqui é sobre o jovem rico, o jovem rico, que queria a vida eterna e perguntou a Jesus. E Jesus analisou a sua vida e percebeu um apego às riquezas. E Jesus deu para ele a sentença, o cheque-mate. Venda tudo que tens, dá para os pobres, segue-me e terás um tesouro no céu. Um tesouro no céu. E ele foi embora triste. A palavra é esta, está escrito assim: Jesus olhando a ele disse, verso 21, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Palavra muito forte. Com isso aqui, poderíamos supor que nem os discípulos. Então quem vai se salvar? Verso 24. E os discípulos se admiraram destas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Atenção para isso. Não é proibido ter riquezas, é até vantagem. Porque
Salomão chegou a dizer, aquele que é rico não pode comer o que tem. Na verdade, ele olha com os seus olhos o que tem. Outros desfrutam, e são justamente os seus empregados, que vão comer da sua mesa, que vão estar cuidando da sua lavoura, do seu jardim, do seu carro, da sua casa, do seu conforto e tendo salário. Ele é assistido numa coisa e todos os demais subordinados vivendo à custa desse mais rico. É o programa de Deus, é o projeto de Deus natural. Muito bem, mas continuemos. E Jesus falou para aquele que o problema dele era confiar nas riquezas. Isso anula a fé. Não confie em Deus, não espere em Deus, está seguro na riqueza. Tendo dinheiro, eu tenho tudo. Não. Riqueza não compra a salvação, de forma alguma. Portanto, Jesus disse isso. Mas observem, Deus deu a Salomão sabedoria que ele pediu e deu para ele o que ele não pediu: riqueza, abundância. Porque Salomão não tinha os olhos voltados na riqueza, não estava com o coração preso naquilo. Deus deu com abundância. Jó, Deus tirou tudo, ele não estava com o coração naquilo, Deus devolveu dobrado. Zaqueu disse para o Senhor que daria metade dos seus bens, não falou que ia dar tudo. E Jesus diz: hoje chegou salvação a esta casa. Qual é o problema então desse jovem de Marcos capítulo 10? Sim, do verso 17 em diante, é que ele estava preso na riqueza. Se ele está preso na riqueza, não está debaixo do cuidado de Deus. Portanto, anula nisso mesmo a fé. Mas em Provérbios 22:2 está escrito: o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Ou seja, rico ou pobre, foi Deus que deu a vida e permitiu uma situação num e outra situação no outro, mas está no controle dele. Em Efésios capítulo 4, verso 28, está escrito: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Pode ser que alguém hoje queira ter para si, só para si, para desfrute próprio, não considera o próximo. Mas Paulo colocou: aquele que furtava, não furte mais. Vou colocar outras palavras também: aquele que não trabalhava, trabalhe naturalmente para ter o seu próprio sustento e poder ajudar outros que têm dificuldade. E nisso, pontos, créditos diante de Deus nos céus. Continuando a palavra, em Lucas capítulo 16, nós temos uma palavra no verso 9, bem linda também, que Jesus disse: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Ou seja, agora, aproveitando o que tem de bens materiais deste mundo, que não vai levar daqui, se usar bem para o bem do próximo, isso vai resultar lá no céu em riquezas celestiais, riquezas de uma injustiça na terra, mas usado para o bem, em amor ao próximo, em cuidado com o ser que é seu irmão na vida terrena. Pronto, terá um galardão no céu. Portanto, lembre-se, é importante saber usar a riqueza de uma forma não na sua mesquinhez, ou sendo de certa forma como aquele que está preso a essa riqueza, no sentido de que não desgruda, é avarento. Não. Ao contrário, use para si e saiba administrar o bem que pode fazer a outros. E pronto, vai ter uma riqueza no céu. Nós temos a palavra de Jesus falando do juízo final: tive fome, me deste de beber, de comer; tive sede, me deste de beber; estive nu e me cobriste. Vem,
para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, deu um pouco de riqueza na terra que não vale nada e que a traça corrói e os ladrões minam e roubam, por uma coisa que é eterna nos céus e que ninguém toma. Por isso, entendamos o que Deus está falando. Não é jogar fora a riqueza, não é dar de forma qualquer, é administrar, repartir, usar para bem. E quem sabe Deus vai te aumentar muito mais ainda, no sentido de que se você não se apega à riqueza, Ele pode aumentar essa mesma riqueza. Mas continuando dentro da nossa lição, e últimos versos 20 e 21, ainda nesse subtítulo, a piedade cristã e as riquezas espirituais, voltando a Timóteo, nós temos Paulo dizendo, no capítulo 6, verso 20, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Volta a Timóteo, voltando outra vez, chamando a atenção, guarda o que tens recebido, naturalmente da parte de Deus, e fechando os ouvidos aos clamores, às oposições que existem por aí, principalmente da falsa ciência. A falsa ciência, contrária aos princípios de Deus e que faz a pessoa mergulhar na falta de fé e nisso vem perder a sua própria salvação. Quantos jovens cristãos estão bem na igreja, alegres na fé em Cristo Jesus? Sim, vão para faculdades e se envolvem apegando-se àquilo, esquecendo os princípios bíblicos. Daqui a pouco estão se dizendo ateus e não acreditando em mais nada e sem alegria neste mundo. Já perde até o bem deste mundo, tendo também perdido os bens eternos, porque trocou a fé por falsa ciência. Cuidado, consideremos isso. O mundo está cheio de tecnologia, de avanços, de uma chamada ciência. Mas que ciência se o mundo está pior? Parece que tem conforto, tecnologia avançada, mas olha a nossa dependência, olha a nossa situação instável. Portanto, não houve avanço para bem da humanidade. Muito mais são os que estão naquela chamada linha de miséria do que muito antigamente. Vamos comparar o presente com um passado, talvez não muito longínquo. Então, o mundo não avança em melhorias, mas afunda-se em trevas, afastando cada vez mais dos princípios de Deus. Assim, nesse assunto, ainda no parágrafo 3º, podemos considerar a epístola se encerra com o último alerta contra a influência corruptora do que Paulo chama de falsa ciência, pois somente a doutrina divina da piedade, que ele acaba de expor, tem a virtude de gerar e preservar a fé, não podendo subsistir quando filosofias humanas tomam o lugar devido à santa doutrina, tomam lugar nos seus corações, nas suas mentes destes homens. Portanto, cuidado. Falsa ciência, se colocando contrários aos princípios bíblicos, fazem morrer a fé. Lembremos de um ponto importante hoje. Muitos discutindo a evolução. A evolução está evoluindo, evoluiu, enquanto na verdade a palavra de Deus diz criado. Deus disse haja e passou a existir da forma que aí está. Mas quantos colocando uma coisa que é só tese, até hoje não foi provado a evolução, e numa falsa ideia continuam evolução, o evolucionismo, e desprezam o Deus Todo-Poderoso que criou tudo, inclusive a sua própria vida
e que sustenta até hoje. Cuidado com as tais ciências deste mundo, porque a sabedoria de Deus, poder de Deus, ciência, assim, conhecimento profundo e veraz, é Cristo Jesus, dado por Deus para nós. Essa nossa firmeza está em Cristo Jesus. E assim, concluindo, e observando o destaque maior que houve nessa lição sobre a riqueza, concluímos dizendo: a riqueza não é um mal em si, é em si mesmo, de forma nenhuma é mal, mas como um bem concedido por Deus aos seus filhos, seja em medida que deve ser administrado com sabedoria, visando o benefício de nossos irmãos e assim glorificando a Deus, ou melhor ainda, cumprindo a ordem maior de Deus, amar o próximo como a nós mesmos. Estejamos lembrando da palavra que temos em Provérbios, da mãe do rei Agur, e o dito que está escrito ali, que é justamente isso: Deus, não me dê riqueza para que não venha te desprezar achando que não precise de ti. Não me dê a pobreza para que eu venha lançar mão injustamente de bens que possa dizer que preciso, mas mantém-me na porção cotidiana. Atentem para isso. E assim encerramos nossa lição. A lição de número 6, último capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. A verdadeira riqueza do cristão é o título dessa lição. E os subtítulos foram Conselhos aos Servos, a piedade cristã e o contentamento. E, finalmente, a piedade cristã e as riquezas espirituais. Nosso texto áureo, mas é grande ganho, a piedade com contentamento. É o verso 6 do nosso texto de estudo. E assim, que Deus nos abençoe e que estejamos outra vez, se assim Deus permitir, na próxima terça-feira, no nosso estudo, já entrando na segunda carta a Timóteo. Amém. Se gostou, clica aí embaixo. Clica aí embaixo no gostei. Se não gostou, clica aí embaixo no não gostei. Isso vai nos ajudar. Vai ajudar a crescer o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se aí no vermelho, aí, ó. Se inscreve aí no nosso canal e seja um dos primeiros a receber todas as nossas publicações. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Um abraço. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.